querido do sexto ano, seja muito bem-vindo ao canal da Geografia. Vamos para a nossa aula número... Eu não me lembro, mas eu sei que é da unidade 5. Unidade 5, e qual é a unidade 5? Qual é a unidade 5? Vamos estudar sobre o quê? Vai lá, pega o livro. Pega o livro, o meu tá bem aqui do meu ladinho. Aê, nosso livro de geografia, clima e vegetação. Mas, sem esquecer, você vai logo se inscrevendo no canal, deixando o teu like e não se esquece, se inscreve também nos canais parceiros, canal Coisa Boa e canal Titana Kids. Eu sou Rezende Neto e estou representando todos os professores de geografia da rede municipal de ensino de Piracuruca. Um abraço então para todos vocês. Vamos que vamos estudar que é bom. Tem uns que dizem que é, tem outros que dizem que não é, mas o fato é que estudar nos impulsiona, nos motiva, nos eleva a conquistar coisas maiores, porque o conhecimento liberta, o conhecimento transforma. Então, muito bem, a gente vai pegar ali na página 134, ó, página 134, e vem comigo na página 134, clima e vegetação. A gente vê aí uma imagem da pedra furada do Parque Nacional da Serra da Capivara, aqui no nosso lindo estado do Piauí. Então você observa aí no seu livro, cadê a imagem? Na imagem, na edição, bota a imagem aí pra galera ver. Esse daí é o Parque Nacional da Serra da Capivara. Nessa imagem a gente observa que parte do relevo e da vegetação faz parte da caatinga e o clima que predomina é o semiárido. Então, pessoal, vem pra cá, a gente vai estudar o que? Clima e tempo. Então, primeiramente, a gente vai aprender a diferença. Ou será que é a mesma coisa? Tem diferença? Qual é a diferença entre clima e tempo? Não é a mesma coisa, tá bem? Então, qual é a diferença entre clima e tempo? Imagine que você está aí em algum lugar. Eu sei que você está na sua casa, mas você, sei lá, você saiu, você foi para algum lugar e de repente então você está aí na sua casa, não tem problema. Vamos supor que está um sol, aquele sol de lascar que é o sol aqui no nosso Piauí. Aquele sol mesmo que castiga. E aí de repente começaram a aparecer algumas nuvens, começou a ficar nublado e começou a chover, caindo água, é água, chovendo muita chuva. Aí eu pergunto para você, essa mudança toda mudou o clima ou mudou o tempo? Clima ou tempo? Clima ou tempo? Clima ou tempo? Clima ou tempo? Mudou o tempo! Muito bem! Palmas para você que acertou. Então, é o tempo que muda. O tempo muda algumas vezes durante o dia, o tempo muda em intervalos menores. Já o clima não. O clima ele tem uma constância muito maior, ou seja, para você poder definir o clima de um lugar, são necessários anos e anos de estudo, cerca de 30 anos observando toda a dinâmica geográfica daquele lugar. Então, por isso é importante a gente não esquecer mais. Então, o clima mudou, o que mudou, o que mudou, o que muda é o tempo. Então, se você está aí, começou a chover, o pessoal fala, clima é bom. Não, o clima é o mesmo. O clima é o mesmo, seja ele tropical, semiárido, subtropical, tá? O clima é o mesmo. Então, o que muda é o tempo. É aquela sensação que você tem, o que muda, o tempo. A edição vai cortar ou não vai? Sei lá, deixa leve. Fica aí à vontade, edição. Fica à vontade, edição. Então, muito bem. No teu livro, na página 137, já que a gente aprendeu a diferença de clima e tempo, nós vamos falar de massas de ar. Olha o que diz aqui, ó. Acompanha comigo, página 137. Massas de ar são grandes porções de ar que adquirem as características de temperatura e umidade das áreas onde se originam. Veja essa imagem aí, um mapa aí do Brasil de massas de ar.
Então, as áreas que se formam nas proximidades das zonas polares e temperadas são frias e provocam a queda da temperatura nas direções para as quais se deslocam. Já as que se originam nas zonas tropicais provocam um aumento de temperatura nos locais onde se movimentam. Quando elas se originam nos oceanos, as massas de ar são úmidas e provocam chuvas. Já as massas de ar com origem no continente podem apresentar baixo índice de umidade, se originadas em áreas secas, ou podem ser úmidas por influência do tipo de vegetação presente no local da sua formação, como é o caso da massa de ar que origina a região aí da floresta amazônica. Vem pra cá, vem pra cá. Então deu pra gente ver aí algumas características das massas de ar. Na página 138, nós temos a previsão do tempo. Eu acredito que todos vocês, algum dia na vida, já devem ter assistido algum telejornal. Que no jornal tem aquela moça do tempo, aquele rapaz do tempo, que ele vai fazer a previsão do tempo. Ele vai trazer as fontes meteorológicas daquele lugar, daquela região. Então, nós temos uma ciência chamada meteorologia, que registra as condições e analisa as previsões do tempo atmosférico. Muito bem! Página 140, falando um pouquinho de clima. Tá? O clima tem influência tanto nos aspectos naturais como nos aspectos humanos e nas paisagens. Então, às vezes você vai para um lugar e tá quente, né? O pessoal, tem muita gente que gosta do verão, né? Vai verão, o verão tá quente, então às vezes você aproveita para ir para uma praia, para ir para um banho, um passeio, tá? Às vezes, aqui não, né? Nós não temos condições, porque nós estamos aqui próximo à linha do Equador, na zona tropical, que é uma das zonas mais quentes, ou seja, é a mais quente do planeta Terra. Então não tem como nevar por aqui, tá? Mas lá no sul do Brasil, outros locais que estão nas zonas temperadas ou nas zonas polares, nós já temos sim a presença de neve, tá? Então, formação do clima, na página 141. O clima é formado pela combinação de elementos climáticos e de fatores geográficos de uma região. Os principais fatores são que temperatura, precipitação e pressão atmosférica. Não se esquece, anota aí, ó. Temperatura, precipitação e pressão atmosférica são três fatores climáticos. A temperatura ela depende da insolação, ou seja, da quantidade de radiação solar, de luz emitida pelo Sol. Tem lugares que são mais quentes, tem lugares que são mais frios. Precipitação é a água que está presente na atmosfera que cai em forma de chuva, de gelo, de granizo. E a pressão atmosférica é a pressão que o ar exerce sobre tudo que existe na superfície da Terra. Ela varia de um lugar para o outro e a distância de pressão atmosférica entre dois lugares dá origem aos ventos e às massas de ar. Página 142, vamos falar um pouquinho de climograma. O que é isso? O que ele come? O que ele faz? Nada, climograma é um gráfico que vai nos dar a média de chuva, de pluviosidade e também a média de temperatura durante um ano de uma região. Por exemplo, aqui no nosso livro nós temos de São Paulo. Então, dê uma olhadinha aqui, você vai então compreender que o climograma está dividido nos meses do ano, de janeiro a dezembro. Nós temos essas barras, essas colunas em barras, elas se referem à quantidade de água durante o mês, a média. Por exemplo, em janeiro, nós temos uma quantidade de chuva um pouco mais de 200 milímetros de pluviosidade. No caso da temperatura, nós temos um pouco mais de 20 graus Celsius. Então, o que você observa? A temperatura ela está medida nesta linha vermelha. Então, do lado direito aí, nós temos temperatura, do lado esquerdo nós temos a precipitação, que é a chuva. Então, você pode observar. Se eu perguntar para você, responder qual mês do ano choveu menos em São Paulo, de acordo neste gráfico.
Aí você vai olhar e vai me responder que foi no mês de agosto. Tá? A barrinha está menor, então choveu menos. Se eu perguntar qual foi o mês mais frio, foi mês de julho, 15 graus. A linha parte está mais baixa. Tá? Então, se eu perguntar qual foi o mês que choveu mais, janeiro. Então, é só você olhar, ter essa compreensão desse climograma, você consegue assim identificar e entender as particularidades do gráfico. Beleza? Climas da Terra. Falando sobre climas que estão presentes na Terra, vamos observar aqui algumas imagens. Então, nós temos o clima equatorial, que ele ocorre nas proximidades da linha do Equador. Nessas áreas existe uma grande quantidade de irradiação solar. Clima tropical ocorre principalmente dos trópicos, entre as áreas da África, da América Central, da América do Sul, da Ásia e da Oceania. Ele costuma apresentar um verão quente e chuvoso e inverno mais seco com temperaturas amenas. Clima subtropical ocorre na América do Norte, na América do Sul e em parte da Ásia. Apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano e temperatura média anual inferior a 18 graus Celsius. Clima temperado é característico das regiões situadas entre os trópicos e os círculos polares. Temperaturas entre menos 3 graus e 18 graus Celsius. Clima mediterrâneo é caracterizado pela grande influência da maritimidade, verões quentes e secos, invernos com muitas chuvas e temperaturas amenas. Clima semiárido é a precipitação baixa e mal distribuída ao longo do ano. Clima desértico, as chuvas são praticamente ausentes e a baixa umidade do ar contribui para a formação dos desertos, que podem ser quentes, como o deserto do Saara, lá na África, ou frios, como o deserto do Atacama, no Chile. Nos desertos quentes, a amplitude térmica diária é grande. O que é amplitude térmica? É a variação da temperatura máxima com a temperatura mínima. Clima frio é característico das áreas de alta latitude próximas ao Círculo Polar Ártico. Clima polar ocorre nas regiões polares. E clima frio de montanha se trata de um tipo de clima determinado diretamente pela altitude e pode ser encontrado em diferentes zonas climáticas, mesmo entre os trópicos. Eu venho para cá, aqui foi uma rápida passada dos climas, depois você pega seu livrinho e lê. Não se esquece, pode ler 1, 2, 3, quanto mais você lê, melhor você se torna. Não se esquece, ler e falar e não se esquecer, aproveita, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha o vídeo e assiste os outros vídeos também, tá bom? Dá aquela força! E para finalizar aqui, nós temos no capítulo 12 as vegetações da Terra. Então, 3 fatores, eles influenciam a diversidade de vegetação no nosso planeta. São eles o clima, o solo e o relevo. Não se esquece. 3 fatores que influenciam a vegetação: clima, solo e relevo. Aqui nós vamos encontrar no nosso livro vários tipos de climas, tá? Vários tipos de climas, nós temos as florestas, nós temos vegetação mediterrânea, as savanas, pradarias, estepes, deserto, vegetação de altitude, tundra, são várias. Falando rapidamente delas, é importante a gente observar da importância das florestas equatoriais e tropicais, onde nas florestas nós temos uma grande biodiversidade, ou seja, uma variação da vida selvagem, da fauna e da flora. Nós podemos dar um destaque, para a floresta amazônica. Nós temos aqui a floresta boreal, que é conhecida como taiga ou mata de coníferas. Coníferas são árvores que têm a forma de um cone. Você observa aí no seu livro, tem a imagem. Tá? As savanas são o mesmo cerrado aqui do nosso Brasil, mas a savana dá um destaque especial lá na África. Podemos destacar também a tundra, que é o nome da formação vegetal que ocorre no extremo norte da Ásia, Europa e América do Norte, por cerca de 3 meses do ano, durante o descongelamento parcial do solo. Tá? Nós temos alguns musgos, líquens e plantas rasteiras.
Beleza? Muito bem! Você pode complementar seus estudos com outros vídeos aqui do YouTube. Leia seu livro, não esquece. E eu queria agradecer muito a sua presença até aqui. Então, estuda, lê. Às vezes dá preguiça, eu sei, mas dá um tapa na cara da preguiça e manda ver no estudo, tá bom? Obrigado por você ter ficado até aqui. Qualquer dúvida, plataforma, entre em contato com seus professores. Todos estão aqui dispostos a te ajudar. Obrigado por você ter ficado comigo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!